Olá, com muita alegria, com muito prazer, estamos aí para mais uma aula para o nosso canal. Nós vamos estudar o tema O Perigo das Tentações. É um novo trimestre que estamos iniciando nas nossas revistas da CPAD e especialmente estas aulas estão sendo ministradas à revista dos jovens. O perigo das tentações. Tiago, no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 17, nós temos como texto base para esta aula. O perigo das tentações. Nós vamos aqui nos aprofundar, deixando de que maneira nós possamos estarmos firmes na hora da tentação, para vencê-la, para não cairmos no laço ou nas ciladas do adversário. Então vamos lá, o perigo das tentações. Tentação ou provação? É muito importante você ter essa compreensão de que tentação ou provação, isso acontece na nossa vida, no dia a dia. Todos podemos ser tentados e todos somos provados. Tentação é uma coisa e a provação outra coisa. Então veja bem essa frase. Não confunda tentação com provação, pois a tentação visa somente a nossa queda e a provação o nosso crescimento. A tentação visa a sua queda, a cair. A provação é o crescimento na sua vida. Então, quando você é provado, é para te dar uma avaliação para o crescimento, seja ela na sua vida pessoal, na sentimental, aonde for. Se você for provado, então isso quer dizer que você está sendo avaliado. A tentação, não. A tentação ela só quer te colocar numa posição inferior, ver a tua queda. Então é muito importante você definir tentação e provação. O perigo das tentações. No texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas. Daí, a tentação, ela está constante na nossa vida. Mas é muito importante sabermos, nos diferenciarmos daquilo quando somos tentados ou que quando mesmo somos provados. Esse texto deixa muito claro de 1 Coríntios que não veio sobre nós, sobre vós, tentação, senão humana. Então a tentação está clara que parte delas surge dentro do meu interior. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas Deus, acima de tudo, Ele pode fazer você vencer a tentação e assim você pode contar a vitória, o livramento. Por isso que Deus sempre está a atender os seus filhos. É importante na sua fidelidade continuar firme e o Senhor te dará o escape. O perigo das tentações em Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 17, diz o texto: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Observamos nesse texto de Tiago, que vamos continuar a sua leitura, mas já chama a minha atenção de como o texto que lemos anteriormente, que não vem tentação sobre nós a não ser humana. Tiago escreve que a tentação surge dentro do ser humano também. Veja bem o texto. Ninguém sendo tentado diga sou tentado por Deus. Por quê? Veja o texto. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio apetite, pelo seu próprio interior. Observamos que o texto está muito claro para nós entendermos. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus jamais quer ver a tua queda. Deus permite algumas tentações, mas com a finalidade de ver você aprovado. Isso, então, a tentação, quando você sofre, o texto de Tiago diz, sofre a tentação. Em outra versão pode estar colocado, aquele que suporta, o varão que suporta a tentação. Esse, então, receberá a coroa da vida. Por quê? Porque o Senhor tem prometido aos que o amam. Deus não tenta porque não quer ver a tua queda. Deus permite algumas tentações na nossa vida acontecer, que é normal no dia a dia, mas na sua fidelidade de permanecer diante dele, ele te dará a recompensa. Deus, mais uma vez repito, não quer ver a tua queda. Deus quer ver o teu crescimento em todos os aspectos. E o texto ainda diz: quando somos tentados, somos atraídos, engodados pela sua própria concupiscência. O perigo das tentações. Ainda continuando o texto de Tiago, do capítulo 1, do versículo 12 ao 17, está dito: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tentação é o ato ou efeito de tentar, disposição de ânimo para a prática de coisas diferentes ou censuráveis. Podemos dizer que é o convite ao pecado. O texto de Tiago continua nos informando que a concupiscência, isso é, o apetite que está dentro do ser humano, aquele desejo, o desejo, então, engravida o coração, engravida o interior. Veja bem que o texto está dizendo, o desejo concebido dá a luz ao pecado. Eu acostumo dizer que é fácil de percebermos essa palavra. Quando uma mulher está grávida, o que é que vai acontecer? O que espera acontecer de uma grávida? Claro, dar luz.
E observe o texto que diz dizendo: se o teu coração ficar grávido pela tentação, a isca, o engodo que chegou até você, engravidou o teu coração, você concebeu na sua mente e no seu coração, ficando grávido, isso vai te levar à consumação do pecado. Porque a tentação veio sobre a sua mente e ela engravidou o teu coração. E já está no coração, está tramando até acontecer o ato. Observamos o texto quando Tiago está dizendo que o pecado concebido dentro da sua mente e descido ao coração, a trama vai levar você a consumar aquilo que está sendo projetado na sua mente e no seu coração. Por isso que está dito, a continuação diz: não erreis, meus amados irmãos. Em outras palavras, não pequeis, porque está a consumação. O efeito de tentar, todos estão vulneráveis à tentação. É como um grande pregador disse: ninguém pode impedir que um pássaro voe por cima da sua cabeça. Isso é o símbolo da tentação. Ninguém pode impedir um pássaro voar por cima da sua cabeça. Mas você, qualquer um pode impedir dele fazer um ninho na sua cabeça. Dele fazer um ninho, você pode impedir. Você não vai permitir fazer um ninho na sua cabeça. A aplicação é muito interessante. A tentação é como o pássaro que voa por cima, mas jamais posso permitir que o pássaro faça um ninho na minha mente, e isso pode gerar os filhos. E aí isso é muito grave. O pecado, sendo consumado, gera a morte. Então fica muito claro que nós podemos evitar a nossa queda. Você pode não ceder à tentação. O perigo das tentações. O próprio Senhor Jesus foi tentado, mas não deixou ser vencido pela tentação. A tentação não é o pecado em si, mas uma isca para que a pessoa caia nele. Jesus foi tentado. Em Mateus, no capítulo 4, nós encontramos que quando Jesus foi tentado pelo diabo, por 3 vezes, o adversário citou para Jesus, colocando isca para o Filho de Deus. Olha que atrevimento. Ele colocou e ainda citou parte das Escrituras. Citou de que os anjos poderiam servir. Citou aquilo que ele poderia fazer. Jesus também, convicto de que somente a Deus pode prestar culto, o repreendeu pelas 3 vezes, as 3 investidas que o diabo fez para a vida pessoal de Jesus. Jesus venceu a tentação, venceu o pecado, para nos trazer a libertação para todo aquele que crê. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios,
vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor. A minha alegria é que ele está ao derredor, porque ao teu redor, ao meu redor, aquilo que está mais próximo, redor e derredor. Aqueles que estão ao meu redor são os anjos de Deus para me proteger, para te guardar, para nos guardar. Ele pode rugir como leão, mas tenha certeza, o Senhor está ao teu redor. Ele envia anjos para te livrar. Importante que nós temos um hino, o hino 75 de nossa harpa cristã, que acho interessante aplicar. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Pense nisso antes de ceder à tentação. A origem da tentação. Temos a origem da tentação humana, do mundo e do diabo. Pelo menos essas três fontes pode vir a tentação sobre nós. Humana, pode vir do mundo e pode vir do diabo. Observe o texto que diz de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, quando está dito, não veio sobre vós tentação senão humana, do coração do homem. Quando o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Observe que nós temos a fonte que o mundo pode fazer muitas iscas também para você ceder, para você cair. A tentação, o objetivo da tentação é fazer você cair. A provação não. A provação é para fazer você uma avaliação e te dar prêmio, te dar vitória. A tentação humana, ela está dentro do ser humano. A tentação do mundo, a isca que o mundo oferece, a concupiscência ligada aos olhos, a soberba da vida. Isso que a palavra de Deus está dizendo. E a terceira fonte, vamos dizer, da tentação, a origem do diabo. Observe que Mateus capítulo 9, 4, versículo 9, Mateus capítulo 4, versículo 9, diz que o diabo diante de Cristo, diante de Jesus, diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. A fonte, o diabo quer, quando faz uma tentação direta do adversário, do diabo para a sua vida, é para desviar o teu culto, é para tirar você do objetivo maior que Deus lhe criou. Por que finalidade Deus te criou? Por que Deus criou o mundo, o homem e colocou no planeta Terra? Para administrar e prestar culto a Ele. Somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Mas todas as vezes que parte do adversário da nossa alma é para roubar o teu sacrifício, aquilo que você poderia oferecer ao teu Deus, o soberano, o Criador. E quando ele rouba essa cena, ele tira, fazendo uma isca para tirar aquilo que você pode oferecer a Deus. Então, preste muita atenção nas investidas do adversário. Ele investe porque ele sabe que o homem tem uma fonte dentro de si, que é o seu próprio coração. Também o adversário tem uma fonte, as iscas que ele pode colocar no sistema mundano. E a terceira fonte é desviar você do principal objetivo de ser um adorador verdadeiro de Jeová. Preste aí, nesse momento, você precisa entender
que a tentação, ela só quer realmente ver a tua queda. Mas o Senhor quer ver o teu crescimento espiritual. Há uma luta constante, há uma luta em toda a nossa vida, mas o Senhor nos garante vitória. A tentação no coração do homem, diz o texto de Mateus capítulos 15, 19 e o 20. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Observe que Jesus Cristo diz claramente que o coração precisa estar bem edificado com as coisas de Deus, porque disso você não vai projetar nos pensamentos as tais situações apontadas que contaminam o homem, como mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Jesus está dizendo que estes itens está passando pela mente do homem e pelo coração do homem constantemente. Todavia, aqueles que estão edificados pela palavra de Deus não fazem frutificar, não pode permitir estes frutos da carne ser produzido no seu coração, engodado o seu coração com as iscas, premeditados. Então arranca do teu coração aquilo que não procede para o bem, porque isso contamina o homem. O salmista, sabendo disso, ele citou, quando diz: escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Observe que o coração do homem precisa ser edificado com as coisas de Deus. E quando se fala de coração, meu irmão, meu amigo, ele não está falando do coração que pulsa, mas está falando do teu interior, dos teus sentimentos, daquilo que te envolve a tua alma. Mas ore a Deus, busque a Deus, medite na palavra e assim você poderá estar livre da tentação. Mesmo que ela venha, você vence, você suporta, você não cede e isso faz um crivo de aprovado para o Senhor. Tentação no coração do homem. Tentação também pode ganhar forças quando o diabo se utiliza de certos sentimentos que abrigam em nossos corações, como, por exemplo, o orgulho. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12 e 15. Ninguém pode ser faltoso, ninguém pode deixar isso entrar no seu coração, nenhuma raizinha de amargura, porque ela vai brotar e isso perturbará a sua vida. Então o diabo se utiliza de sentimentos que colocamos no nosso coração. Joga fora aquilo que não presta. Por isso Jesus ensinou que para nós vencermos a nossa vida, não podemos ser orgulhosos. Jesus disse como uma frase para que nós pudéssemos colocar no dia a dia, como mestre, como professor, como aquele que quer ver a minha e a tua vitória. Ele diz: aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. E se vocês fizerem isso, olha, encontrará descanso, encontrará refúgio para o vosso coração. Para concluir, deixamos aqui 3 pontos importantes para não cedermos à tentação. E quando cedemos à tentação, primeiro, perdemos a comunhão com Deus. Quando cedemos à tentação, comprometemos o nosso futuro. Quando cedemos à tentação, ficamos dominados por sentimentos ruins. Não ceda. Tentado, não ceda. Ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Se você tem chegado até aqui assistindo esse vídeo, peço a você que deixe o seu like, assine no nosso, seja um assinante do nosso canal e deixe o seu comentário. Isso nos ajudará para, assim, o crescimento do nosso canal e para a obra de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Prometemos voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus.